Bom dia, queridos, mais um domingo, mais um encontro de família. A gente precisa entender que isso aqui não é culto, a gente não presta um culto a Deus. Nós encontramos e a gente precisa entender isso, que aqui é um encontro de família. Família cheia de problemas, cheia de dificuldades, reclamação, cheia de problema, como em casa, quando a gente encontra todo aparentado aos irmãos, aqueles que você não bate bem, aqueles que não querem fazer nada, mas querem todo o serviço. Nós precisamos entender que isso aqui é família. E talvez pior do que família, porque tem mais problema. Sabendo que a gente poderia escolher com quem andar, a gente decide que temos que andar junto. Irmão de sangue a gente não escolhe. A gente poderia dizer que na família de Deus a gente poderia escolher com quem andar. Mas isso também não é verdade. Porque quem escolhe fazer filhos não somos nós. Quem nos adota é o Pai, pela obra que Ele fez. E a gente precisa entender isso. Mesmo aguentando algumas chacotas como essa, da reflexão todo dia, que eu já nem sei mais o que eu falo lá, porque eu gravei um pedaço e sempre enxerto. Mas é gostoso. É gostoso estar na família e entendermos que na família, muitas vezes, nós não fazemos o que nós queremos, mas o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é entendermos a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas e nos sujeitarmos a essa vontade, querendo ou não, sendo agradável ou não, como Cristo fez. Ele não veio ao mundo para resolver os nossos problemas. Isso que nós precisamos ter muito claro. Ele não veio aqui resolver problema de ninguém. Ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai, para revelar o amor do Pai, ser expressão da sua graça. E o que ele fez foi um sacrifício. Que ele, como nós, não deixou de pedir ao Pai que, se desse, pudesse livrar ele daquela hora. E nós precisamos entender que, embora tendo ele pedido isso para ser livrado daquela hora, ele a falou, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai só requeria uma coisa dele, o sacrifício, a oferta, em favor de todos nós, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, fazer parte da sua família, ser membro do corpo e entendermos que nossas vidas não é para chegarmos mais perto de Deus, mas Ele com sua obra na cruz, com seu sangue vertido, nos coloca na presença de Deus. E tendo nos colocado na presença de Deus, nós precisamos entender que o nosso papel, o propósito da nossa vida, é, como Cristo, revelarmos o Pai ao mundo. Essa é a vontade dele. Esse é o querer dele, esse é o desejo dele para as nossas vidas. Nenhuma outra coisa. Entendermos que nós precisamos ser como o Cristo. Pois na realidade, cristão quer dizer os cristinhos, é o diminutivo de Cristo. E como cristinhos, nós temos que revelar Cristo ao mundo. E é nisso que a gente tem falado, é nisso que a gente tem insistido, não só com os ensinos, mas no transformar o nosso entendimento para que as nossas vidas, na caminhada junto aqui como família, a gente aprenda uns com os outros a sermos como Cristo, a agirmos como Deus diante das pessoas. Essa família existe não para que nós cheguemos aqui e alcancemos o favor, alcancemos tudo aquilo que a gente busca, que a gente alcance os benefícios, que a gente tenha resposta às nossas necessidades, na expectativa de que as pessoas têm a obrigação de resolver os nossos problemas. Não é. O propósito de vir aqui, de nos encontrarmos, de sermos família, para eu entender que eu preciso ser a oferta. Eu sendo a oferta, eu vou suprir normalmente a necessidade dos meus irmãos. Assim como eu tenho necessidades e sei que meus irmãos é que irão suprir.
Mas ninguém tem a obrigação de fazer isso. Isto se trata de uma oferta. E nós precisamos entender que isto é uma oferta que nós temos que fazer. Porque se não fizermos essa oferta, nós não cumpriremos o nosso papel, nem na edificação do corpo, no fortalecimento uns dos outros, como não cumpriremos o nosso papel no revelar o reino de Deus neste mundo. Sermos expressão da glória, da graça e da misericórdia de Deus para com todas as pessoas com quem a gente se relaciona. Como diz, igreja não é isso aqui. Nós, como família, somos a igreja, somos o corpo, somos membros dessa família para revelar o Pai ao mundo. É isso que o Pai quer de nós. É isso que Ele pede de nós e é isso que Ele tem trabalhado nas nossas vidas para que a gente possa entender, compreender essa vontade e viver segundo essa vontade. Por isso nós precisamos entender que nós temos que ser na vida uns dos outros uma oferta. Como a gente faz essa oferta? E a gente precisa crescer nisso, entender essas coisas, porque quando eu compreendo e eu entendo tudo isso, eu começo a olhar as coisas na perspectiva diferente e entender que a vontade do Pai está acima de tudo aquilo que eu possa desejar, que eu possa sonhar ou que as expectativas que eu posso ter. Ele pode até atender isso, Ele pode até atender os meus sonhos, Ele pode até realizar aquilo que eu desejo, mas Ele não tem nenhum compromisso com isso. Ele vai fazer isso se eu entender que a minha vida pode ser uma oferta em favor dos outros, e Ele pode até fazer isso, se isso está na vontade dEle. A soberania dEle está acima de qualquer coisa do que a gente possa dizer, porque Ele, os pensamentos dEle, a gente está na palavra, muito acima dos nossos. Podemos achar que coisas são boas para nós, mas não são. Que as nossas lutas é resultante dos nossos pecados e dos nossos erros. Não é. O Pai quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que entenda, e que nós simplesmente ofertemos as nossas vidas para que o Pai seja visto em nós, independente do que a gente esteja passando, na abundância ou na falta, na alegria ou na tristeza, nas dores ou não, nas doenças ou não. Isso parece casamento, né? É as promessas que a gente faz uns para os outros. Quando a gente senta se compromete um com o outro, muitas vezes a gente chega no casamento na expectativa de que, primeiro, o outro vai resolver os meus problemas. E se ele não atende bem, ele vai se converter a mim. E isso acontece? Nunca. Aonde começam os nossos problemas e as nossas dificuldades. Porque achamos que o outro tem que se converter às minhas necessidades. E não tem. Os dois têm que se comprometer pela relação. Para que, sendo uma só carne, ou seja, um só pensamento, um só propósito, entendendo isso, possam viver e cumprir o papel que Deus estabeleceu. Assim é na igreja. Nós precisamos entender que o compromisso com o Pai é pessoal. Mas a expressão se dá na maneira como nós nos relacionamos e como nós nos comprometemos uns com os outros, entendendo que a minha vida é uma oferta na vida do outro para que ele possa crescer, amadurecer e conhecer o Pai, e que eu sou responsável por cada um, para que cada um conheça o Pai. Por isso, tenho que santificar o procedimento, por isso que eu tenho que revelar o Pai ao mundo. Se nós entendermos isso, a gente entende todo o resto. Por isso, quando a gente fala de jejum e oração, que é um dos aspectos da gente fazer a oferta, a gente muitas vezes não entende. Porque isso é uma expressão, e essa é uma maneira de conhecer o Pai, de conhecer da vontade do Pai, de compreender da vontade do Pai. Ou podemos agir como religiosos. Que escolha nós temos feito? O que nós queremos? Andar como religioso neste mundo? Fazer que nem os fariseus e os escribas? Sendo os fariseus e os escribas de nossa época? Ou o que nós queremos é
conhecer o Pai, conhecer da sua vontade e viver essa vontade, para que Ele possa ser conhecido e revelado ao mundo na plenitude da sua graça, da sua misericórdia. A única forma de vermos a glória de Deus, de vermos a graça de Deus, é no irmão. Pois ele é a expressão dessa graça, ele é a responsabilidade de expressar. Assim como eu tenho a responsabilidade, cada um de nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de sermos a expressão visível dessa graça, desse amor e do Deus invisível que a gente conhece. Assim como Cristo foi. A expressão viva da graça, a expressão visível do Deus invisível, para que a gente possa chegar para as pessoas e dizer: seja meu imitador, conheça o Pai através de mim, como Paulo falou. E como Filipe chegou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus respondeu? Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. E esse é o plano do Pai para nós. Que a gente seja expressão do Pai no mundo. Amém? Lá em Mateus 9, 14 a 17, se você quiser abrir a tua Bíblia, eu estou lendo na versão revista e atualizada. Mateus 9, versículo 14 ao 17, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Duas coisas nós precisamos entender. Era comum na época que quando... Primeiro que era a tradição, e a gente vai ler sobre isso, que judeus jejuavam 2 vezes por semana. Não sei se ainda jejuam como prática. Mas essa era a prática e isso é o que deveria fazer se você é um verdadeiro judeu. E isso que os fariseus preconizavam. Mas quando você era noivo, que você ia casar, você estava livre desse compromisso. Mas o que Jesus queria falar era um pouco mais além disso. Ele não queria que as práticas religiosas daquela época fossem trazidas com o mesmo entendimento para a realidade do reino e para a vontade de Deus. Para aquilo que ele estava trazendo, revelando e expressando. Por isso, quando lá em Lucas 18, 10 a 14, que diz assim, aquela história do fariseu e do publicano, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. O que nós ouvimos do fariseu? Não sou como eles. Qual é a característica do religioso? Se achar que é melhor do que os outros, que está acima dos outros, que é mais justo, mais perfeito, cumpre suas obrigações, jejuo 2 vezes por semana, oro, leio as Escrituras, vou aos cultos, mas isso é simplesmente prática, aparência externa, que não traduz aquilo que é a vontade de Deus e o reino de Deus. Por isso que quando começou, o
que nós falamos? Isso é família. Meu compromisso não é com o culto, não é com a liturgia, não é com o que nós fazemos aqui no domingo. Nós não cantamos para agradar a Deus, para alcançar a favor dele e para sermos recompensados. Assim como nós não jejuamos para fazer coisas em benefício nosso e próprio. Podemos fazer? Podemos fazer. Tem problema? Nenhum. Devo fazer? Claro, jejuar? Deve orar. Mas de que maneira? Com que entendimento, com que compreensão? Nós precisamos entender isso. Se entendermos isso, nós começamos a entender a vontade do Pai para as nossas vidas. Caso contrário, serei o quê? Como o fariseu. E não reconhecerei a minha insignificância conforme o publicano. Somos pecadores, sem chama de dúvida. Alcançados pela graça, sem chama de dúvida. Dependemos inteiramente do Pai para viver e expressar a sua vontade. Ele nos concedeu o seu Espírito, derramou abundantemente da sua graça, deu do seu amor. Para quê? Para que nós nos sentíssemos pleno, satisfeito e pronto? Não. Para que nós entendamos que nós temos que ser uma oferta, que nós somos o sacrifício, que nós somos aquele que Deus colocou no mundo, revelou da sua graça, do seu amor. Para quê? Para cumprir o propósito. Qual é o propósito? Proclamar a libertação, restaurar a vista, colocar em liberdade. Mas nós precisamos entender primeiro a liberdade que nós alcançamos. Precisamos nos libertar desses sofismas religiosos que alimentaram ou que alimentam-nos em todo o tempo, em todo lugar, por meio de todas as palavras e muitas vezes cânticos que cantamos, que foca única e exclusivamente em eu me encher num culto para Deus, para que Ele possa se agradar e fazer o que eu quero, assim como eu faço o jejum, assim como eu faço as minhas orações. Vou alcançar? Com certeza não. Pois tudo que é voltado para mim, Tiago fala sobre isso. Ele fala o quê? Por que nós não alcançamos? Porque nós oramos para nós. Para gastarmos naquilo que são os nossos deleites, os nossos prazeres. Isso está em Tiago. Tiago fala sobre isso. Se o propósito é benefício pessoal, se é alcançar a satisfação, alívio segundo o interesse próprio, se é a busca da nossa tranquilidade, da nossa paz, da paz relacionada a viver uma vida tranquila neste mundo, vou alcançar isso? Não de Deus. Qual é a promessa que Jesus tem para nós? Neste mundo passareis por aflição. Se entendermos isso, ou começarmos a compreender isso, nós entenderemos que as aflições, as lutas, os problemas fazem parte da nossa vida e que nós temos que simplesmente expressar e revelar Deus diante dessas situações e não sermos objeto de escândalo neste mundo, pessoas que impedem de outros conhecerem a Deus. Como um fariseu, como ele orou, como ele pediu, como ele falou que fazia, ele estava levando as pessoas a Deus? Não estava. Ele estava levando as pessoas a uma religião. E nós não podemos fazer isso. Nós não estamos aqui para isso, nós não existimos para isso. Por isso, quando nós jejuamos, nós temos que entender o nosso propósito. Como Cristo fez. Qual o propósito de fazermos todas as coisas? Primeiro, para conhecermos Deus. Conhecermos da sua vontade, conhecer quem Ele é. Para que mais? Para que nós aprendamos a enxergar que somos responsáveis pela vida do outro, que somos a oferta em favor do outro. Nós oramos, nós jejuamos, não para os nossos benefícios, mas para que o outro possa conhecer o Pai, compreender da sua vontade, ser expressão dessa vontade no mundo. Assim como Cristo fez. Nós sabemos que Cristo foi traído. Somos traídos? Todo o tempo, todo lugar, por todas as pessoas, especialmente por aqueles que estão próximos de nós.
Não só não somos traídos, como somos instrumentos de traição na vida do outro. Mas como Cristo, nós precisamos entender a reagir e a agir segundo aquilo que é o conhecimento que nós aprendemos do Pai. E nós precisamos entender isso. Por isso, quando a gente vê e compreende essas coisas, nós começamos a entender que somos responsáveis pela família. O nosso papel é responsabilidade pela família. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender que o mundo não gira em torno de nós, nem do nosso ventre, nem das nossas necessidades. Mas para que nós possamos ser instrumento de edificação, de crescimento, de amadurecimento na vida dos outros. Tudo na palavra, quando a gente lê e olhamos nessa perspectiva de oferta, a gente só consegue ver isso, a gente não consegue ver outra coisa. Agora, se eu leio e olho com os meus olhos naturais para atender aos meus desejos, eu vou achar um punhado de versículos, um punhado de pedaços da Bíblia que aparentemente é da vontade de Deus, mas não. Assim como o diabo falou para Jesus a palavra, e ele só fala a palavra de Deus, com uma pequena parte, que é mentira, nós assim muitas vezes vivemos e buscamos na palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso. Temos que aprender como Daniel, que compreendendo a situação do seu povo, ele jejua, ele ora, mas ele faz com um propósito. Para ele, não. Ele faz por sua nação, por seu povo. Ele faz pelo seu Deus, para que a vontade do seu Deus se cumpra. E o que nós precisamos aprender é com Ele. Olhando orações como essa, a gente possa aprender, crescer, amadurecer. E entender que essas picuinhas que a gente enfrenta no dia a dia são normais, fazem parte da vida. As dificuldades com a esposa, com o marido, normal. Mas eles são instrumentos de Deus nas nossas vidas para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente amadurecer, para sermos a expressão do Pai, o revelar do seu amor e da sua graça. Assim como num casamento, os problemas nunca acabam. Sejam 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Mas você aprende, você amadurece. Você tem que decidir tomar uma decisão de amadurecer e entender que você vive pela relação. E as dificuldades vão ser mais fáceis de enfrentar. Os problemas serão muito mais fáceis de serem enfrentados. Porque o seu compromisso é com a relação. Assim como com Deus, com o Pai. Conhecer a vontade do Pai é o nosso compromisso. Conhecer o Pai é o nosso compromisso. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, não para encontrar solução para os nossos problemas, mas para nós conhecermos o Pai, a sua vontade e experimentarmos dessa vontade. Pois é isso, é assim que Ele nos chamou, é assim que Ele quer. Ele quer que a gente simplesmente o expresse, o revele ao mundo. Na plenitude da sua vontade, entendendo que, como criatura, como novo ser, Ele nos fez semelhantes a seu Filho, a sua imagem. Nos habilitou na plenitude da sua vontade. Nos fez um ser completo. O que nós precisamos é simplesmente entender que nós temos uma caminhada, uma jornada para conhecer, compreender, assim como uma criança vai crescendo e a gente vai ensinando a ser uma pessoa madura e responsável, o Pai nos conduz nessa jornada, nos repreende, nos corrige, a gente entra em enrascada, Ele nos livra dessas enrascadas. Mas muitas vezes vamos carregar o peso dessa enrascada como Abraão fez. E o reflexo é até hoje. Nós precisamos aprender a viver com essas coisas e entender que nós temos, mesmo diante disso, revelar o Pai ao mundo. Daniel 9, no versículo 3, pedaço da oração fala assim: voltei meu rosto ao Senhor Deus, buscando-o com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e lhe fiz esta confissão: ah, Senhor, Deus grande, digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam teus mandamentos. Pecamos, cometemos maldades,
procedemos com perversidade e fomos rebeldes e afastamo-nos de teus mandamentos e de tuas ordenanças. Não obedecemos os teus servos, aos profetas, e em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, a justiça, mas a nós a vergonha no rosto, como no dia de hoje leva todo o homem de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós a vergonha no rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecaram contra ti. Ao Senhor nosso Deus corresponde o ter compaixão e o perdão, ainda que contra ele nos rebelamos. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos em sua lei, que ele nos deu por meio de seus servos os profetas. Todo Israel transgrediu, e ele vem falando sobre isso. Leia daí para frente. Você vai entender que toda a oração dele está voltada não para ele, mas para a sua nação. Não para o alcançar das suas necessidades, mas para alcançar as promessas que Deus tinha feito para aquele povo. E ele pedia perdão pelos pecados do seu povo. O que nós precisamos entender é que muitas vezes somos responsáveis pelas vidas uns dos outros, porque somos o instrumento para que essa vontade do Pai possa concretizar na vida do outro. Sou responsável por ele, para que ele possa conhecer e compreender e largar o seu pecado. Eu tenho que ser luz. Eu sou responsável por ser luz neste mundo. Ser a expressão visível do Pai, para que o meu irmão enxergue, entenda e compreenda. E assim a gente cresça, amadureça, revelar o Pai, e possamos revelar o Pai ao mundo. Porque ele já nos fez semelhante ao seu Filho. Jesus, em João 17, faz a sua oração. E ele não faz diferente. Nós precisamos, quando a gente lê Salmo, muitas vezes o salmista ora voltado totalmente para as suas necessidades. Quando a gente lê Salmo, entendendo isso, que é um processo que Deus está querendo nos ensinar e fala, a gente começa a entender que nós muitas vezes oramos como salmista, pedindo para Deus nos livrar dos problemas, livrar da situação, nos socorrer. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai fazer? Provavelmente faça. Mas muitas vezes, aquela situação que nós estamos inseridos, não é para Ele nos livrar, mas é para que nós o revelemos ao mundo. Por isso nós não podemos ser hipócritas religiosos. Nós não podemos viver nesse mundo achando que Deus é responsável por nos livrar de toda a situação, sendo que o nosso papel é revelar o Pai ao mundo. É revelar da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Se a gente entende isso, compreende isso, e começamos a orar, jejuar, com esse intuito para que nós conheçamos o Pai, compreendamos da sua vontade, compreendamos do seu querer, e assim expressemos, santifiquemos o procedimento, para que o nosso irmão cresça, para que ele amadureça, para que ele cresça, aí eu vou começar a orar. Aquele irmão que era tão enjoado, tão cri-cri, tão problema, aquele irmão que enche o saco, ou não o irmão, o chefe, que é uma tristeza e que eu tenho que suportar, se eu começo a orar por ele, jejuar por aquela vida, para que ele conheça o Pai, o que vai acontecer comigo? Deus vai converter aquela pessoa? Não. Muitas vezes a gente ora pedindo, Deus, converta aquela pessoa. Ou muitas vezes, Deus, mude a minha esposa, mude o meu pai, mude a minha mãe, mude o meu marido, mude o meu filho, transforme o meu filho. Quando a gente começa a se empenhar, a orar por aquela vida, a pedir, o que acontece nas nossas vidas? Deus vai se converter a nós e vai resolver esses problemas? Não.
Não vai. Se eu oro dessa maneira, não vou crescer, porque isso ele não vai fazer. Agora, quando eu peço por aquela vida, pedindo para que eu tenha discernimento, para que eu tenha entendimento de como agir, entender quem eu sou, para que eu possa revelar o Pai ao mundo, eu vou me responsabilizar por aquela pessoa. Eu vou começar a agir diferente com ela. Eu vou expressar o Pai. Ele vai ver Deus. E ele vendo Deus, ele vai se converter. Ele vai se converter a Deus, não a mim. A gente precisa entender isso e compreender. A verdadeira oração, o verdadeiro jejum em favor dos outros, não é para que eles mudem, mas para que eu mude. Para que eu seja a luz na vida dele. Para que eu seja o instrumento, a revelação do Pai. O instrumento que o Pai criou, fez, me levou, me colocou na sua presença, para que ele possa conhecer. Se a gente entender isso, se compreendermos isso, o Pai vai nos conduzir nessa jornada. A gente pode pensar, é fácil? Não. Vai ter choro, vai ter dificuldade, ansiedade. Aí a gente vai ter que aprender que a gente tem um fruto do Espírito, a mansidão. Que se o rio estiver correndo para cima, a gente pensar assim, olha, isso não pode, mas Deus está operando. Cada semente nas nossas atitudes, nas nossas proclamações do Evangelho, do revelar o reino de Deus, Deus está operando. Operando na vida dos outros. Agora, precisamos entender que temos que ser esse instrumento. Pois se não formos, nós estamos impedindo as pessoas de conhecerem a Deus. Nós estamos impedindo. Nós não estamos sendo a luz que nós estamos para ser aqui neste mundo. Mas nós precisamos, antes de mais nada, nos convertermos a Deus. Convertermos a Deus. Deus não vai se converter a nós, nem às nossas necessidades, nem aos nossos desejos, nem aos nossos caprichos. Precisamos amadurecer, crescer e sermos a oferta. Entender que, como Cristo, somos a oferta de Deus para o nosso irmão, mesmo que ele seja enjoado, mesmo que ele seja aquele que eu não queira conviver, mesmo que eu gostaria de excluí-lo. Não posso. Deus me colocou, eu estou no trabalho, eu estou neste lugar, na escola, com aquelas pessoas. Não para ter uma profissão, não para ter um salário melhor, não para alcançar as benesses desta vida, mas para ser instrumento do Pai. Para ser como o Pai, como o Cristo de Deus neste mundo. Revelar o Pai ao mundo. Por isso a gente deve orar, jejuar pelas pessoas, para que eles vejam Deus em nós. Para que nós nos convertamos ao Pai e conheçamos o Pai. É disso que fala a oração de Jesus. De sermos a oferta, de sermos a alegria dessa terra, a expressão da glória de Deus, a expressão do amor de Deus. Quem pode fazer isso por mim? Ninguém. Compromisso é pessoal. A expressão do compromisso se dá na família. Isso aqui nós temos que ver. Não é isso aqui. É quem somos. Somos família. Temos que entender que somos família, querendo ou não, gostando ou não. E precisamos aprender e ser instrumento na vida uns dos outros. Fazer muitas vezes não o que queremos, mas o que precisamos fazer, porque é isso que o Pai quer. Porque é isso que Ele quer que a gente aprenda. Só isso. Nada mais. Nada menos. Que nós morramos para nós mesmos. Neguemos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz. E somente seguimos um modelo de Cristo. O que Ele fez? Pegou um bando de incompetentes,
não diferente de nós. Fez deles pessoas que o revelaram ao mundo e que, graças a essas pessoas que se ofertaram, nós podemos estar aqui e conhecer da vontade de Deus, da sua salvação, da sua graça. Mas Deus não nos salvou para levar para o céu, mas para trazermos o céu para a terra. Amém? Por isso a gente precisa conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Por isso precisamos nos responsabilizar pelas pessoas. Por isso nós precisamos entender que nós somos a expressão de Cristo, e que precisamos seguir o mandamento de Cristo, o novo mandamento que Ele deu. Amar uns aos outros como Ele amou. E amar não é gostar muito. Amar é nos ofertarmos por aqueles que não merecem, como Cristo fez. Pelos 12 que fugiram e por um que o traiu. E mesmo no último momento da traição, Jesus procurou despertar nele o amor do Pai. Mas ele não enxergou, ele não ouviu. Que a gente possa entender isso, compreender isso, transformar o nosso entendimento, por compreender a palavra de Deus segundo a perspectiva dele, fazer da nossa vida, como Paulo escreve a Romanos, uma oferta dos nossos membros, para vivermos o verdadeiro culto a Deus, o culto com entendimento, o culto com entendimento. Que o Senhor possa nos conduzir nisso, nos levar a isso e entendermos que a gente precisa fazer isso. Nós não temos opção, nós não temos alternativa. Deus nos colocou aqui para o revelarmos ao mundo. Amém? Como a gente tem feito, não deixe de ir ao pequeno grupo. A gente vai discutir esses aspectos no pequeno grupo durante a semana. Discutir justamente sobre oração, sobre jejum, sobre ser oferta. E a gente precisa conhecer e compreender essas coisas na perspectiva do Pai. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Senhor, nós somos gratos por Teu amor, por Teu cuidado por nós. Somos gratos, Senhor, pela maneira como o Senhor opera em nossas vidas, nos trazendo entendimento, discernimento, para sermos a expressão do Deus, a Tua expressão, Senhor, neste mundo. Expressão da Tua glória, do Teu amor, da Tua graça. Por isso nos conduza nessa jornada de entendimento, de crescimento, de amadurecimento, para sermos a expressão do Teu Filho. A obra que o Senhor realizou em nossas vidas, fazendo de nós uma nova criatura, nos libertando do domínio do pecado, nos libertando do domínio da escravidão, da falta de entendimento e discernimento. Pois Tua palavra ilumina o nosso entendimento, nos conduz a compreender a Tua vontade, e por isso, Senhor, nos conduza nessa jornada para que a gente possa crescer, amadurecer e compreender o Teu querer. Para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para que Cristo, nosso Senhor, seja visto em nós e para que a Tua vontade se realize, se cumpra em nós e através de nós, alcançando pessoas neste mundo, Senhor. Sendo a expressão do Teu reino, o cumprir da Tua vontade nessa terra. Para que a terra se encha da Tua glória, Senhor. Pois ela se encherá com os Teus filhos, com a Tua família, que o Senhor tem constituído, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, nós Te agradecemos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.